Naquela noite de tempestade, enquanto todos procuravam um lugar seguro para se esconder da chuva, Melissa caminhava sozinha por uma estrada de terra que parecia não ter fim. Cada passo ficava mais difícil. A roupa molhada pesava sobre seu corpo. O frio fazia suas mãos tremerem, mas nada doía tanto quanto a sensação de ter sido abandonada pela única pessoa que ela acreditava que nunca soltaria sua mão. Com uma pequena mala e uma das mãos protegendo a barriga de 6 meses de gravidez, Melissa tentava encontrar forças onde já parecia não existir mais nenhuma. Ela não estava preocupada apenas consigo mesma. Agora existia uma pequena vida dependendo dela. E era isso que fazia Melissa continuar andando, mesmo quando seu coração dizia que ela não aguentava mais. Horas antes, ela ainda acreditava que poderia salvar a família que sonhou construir. Por muito tempo, Melissa tentou enxergar em Leandro o homem pelo qual tinha se apaixonado no início. O homem carinhoso, cheio de planos e promessas. Mas algumas pessoas só revelam quem realmente são quando a vida coloca uma responsabilidade em suas mãos. E quando Melissa mais precisou de apoio, descobriu um lado de Leandro que nunca imaginou conhecer. A gravidez que para ela era uma bênção, para ele se tornou um problema. Aos poucos, aquele homem presente começou a chegar tarde em casa. As conversas ficaram menores. O carinho desapareceu. Melissa tentava acreditar que era apenas medo de se tornar pai. Mas dentro dela existia uma dor que aumentava a cada dia. Ela sentia que estava perdendo alguém que ainda estava ao seu lado. Até que naquela noite tudo mudou. Uma discussão revelou aquilo que ela tentava não enxergar. Leandro não queria aquela responsabilidade. Ele não estava disposto a abrir mão da vida que tinha para cuidar de uma família. As palavras dele ficaram marcadas na memória de Melissa enquanto ela caminhava debaixo da chuva. Ela saiu daquela casa sem saber para onde ir. Não tinha pais esperando por ela. Não tinha uma família para procurar. A única coisa que tinha era a esperança de conseguir proteger o filho que ainda nem tinha chegado ao mundo. Mas quanto mais ela andava, mais a estrada parecia vazia. As luzes da cidade ficaram para trás. O silêncio do campo tomou conta de tudo. Por um momento, Melissa parou. Olhou ao redor e sentiu medo. Ela nunca tinha se sentido tão sozinha. Foi então que, no meio daquela escuridão, ela avistou uma luz distante. Era uma grande fazenda afastada da estrada principal. Melissa não sabia quem morava ali. Não sabia se seria recebida ou se aquela porta também se fecharia para ela. Mas naquele momento era sua única chance. Reunindo as poucas forças que restavam, ela caminhou até a entrada daquela propriedade. O que Melissa não sabia era que dentro daquela casa também existia alguém tentando sobreviver a uma perda. Um homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas que havia perdido a única coisa que realmente importava. Felipe era conhecido por todos como um fazendeiro sério, fechado e impossível de alcançar. Depois de uma tragédia do passado, ele decidiu que nunca mais deixaria ninguém entrar em seu coração. Mas naquela noite, quando ouviu alguém bater em sua porta durante a tempestade, Felipe não imaginava que aquela desconhecida mudaria tudo. 2 pessoas completamente quebradas pela vida estavam prestes a se encontrar. E aquela porta, que por anos ficou fechada para o amor, estava prestes a se abrir novamente. Naquela noite, quando Felipe abriu a porta da fazenda, por alguns segundos ele ficou sem reação. Fazia muito tempo que aquela casa não recebia ninguém inesperado. Na sua frente estava uma jovem completamente molhada pela chuva, segurando uma pequena mala e tentando esconder o medo atrás de um olhar cansado. Felipe percebeu a barriga de Melissa. E mesmo sendo um homem que costumava evitar problemas, não conseguiu simplesmente mandar ela embora. Ele perguntou apenas se ela precisava de ajuda. Melissa, com vergonha, explicou que não queria incomodar ninguém. Disse que só precisava esperar a chuva passar e depois seguiria caminho. Mas Felipe conhecia aquele olhar. Era o olhar de alguém que tinha perdido algo importante. O mesmo olhar que ele via todos os dias quando se olhava no espelho. Ele chamou Melissa para entrar. A casa por dentro era grande e bonita, mas Melissa logo percebeu algo estranho. Apesar de todo aquele conforto, parecia faltar vida ali. Não havia fotos recentes espalhadas, não havia risadas, não havia aquela sensação de uma família morando naquele lugar. Parecia uma casa cheia de lembranças que ninguém tinha coragem de tocar. Felipe entregou uma toalha para Melissa e pediu para que ela descansasse. Durante aquela noite,
Os dois conversaram um pouco. Melissa não perguntou sobre o passado dele. Felipe também não perguntou por que uma mulher grávida estava sozinha no meio da estrada. Os dois tinham feridas que ainda não estavam preparados para mostrar. Na manhã seguinte, Melissa acordou cedo. Quando viu a luz do sol entrando pela janela, percebeu a beleza daquele lugar. A fazenda era enorme, cheia de animais, árvores e funcionários trabalhando. Por alguns minutos, ela sentiu uma paz que fazia tempo que não sentia, mas ela sabia que aquele não era seu lar. Então arrumou sua pequena mala e decidiu ir embora antes de causar problemas. Quando Felipe viu Melissa caminhando até o portão, algo dentro dele incomodou. Ele tentou ignorar. Tentou lembrar a si mesmo que não podia se envolver. Mas ver aquela jovem indo embora sem ninguém, esperando por ela, fez ele mudar de ideia. Felipe ofereceu para Melissa ficar alguns dias na fazenda até conseguir organizar sua vida. Ela aceitou. O que deveria durar poucos dias começou a mudar aos poucos. Melissa ajudava como podia, preparava algumas refeições, conversava com os funcionários, cuidava das flores esquecidas no jardim e, sem perceber, começou a trazer movimento para uma casa que há anos vivia em silêncio. Felipe observava tudo de longe. Ele não queria admitir, mas aquela jovem estava trazendo de volta algo que ele achava ter perdido para sempre. Esperança. Mesmo assim, existia uma parte daquela casa onde Melissa percebeu que ninguém chegava perto. Um quarto no fim do corredor permanecia sempre fechado. Sempre que ela passava por aquela porta, sentia que ali existia uma história, uma dor que ninguém comentava. Um dia, ao perguntar sobre o quarto para uma antiga funcionária, a mulher apenas ficou séria e respondeu que algumas lembranças Felipe ainda não estava pronto para enfrentar. Naquele momento, Melissa entendeu uma coisa. Ela não tinha sido a única pessoa abandonada pelo destino. Felipe também carregava uma perda, mas ela ainda não imaginava o quanto aquele passado mudaria a vida dos dois. Os dias foram passando e Melissa começou a perceber que aquela fazenda escondia muito mais do que apenas uma porta fechada no fim do corredor. Por trás do homem sério e distante que todos conheciam, existia alguém que carregava uma tristeza profunda. Felipe acordava cedo, cuidava dos animais, resolvia todos os problemas da propriedade, ajudava seus funcionários, mas quando o dia terminava, ele voltava a ser aquele homem sozinho. Melissa começou a enxergar detalhes que ninguém mais percebia. A forma como ele sempre parava alguns segundos, olhando aquele corredor. A maneira como mudava de assunto quando alguém falava sobre família. Ela sabia que não tinha o direito de mexer no passado dele, mas alguma coisa dizia que Felipe precisava de ajuda tanto quanto ela precisou naquela noite de chuva. A convivência entre os dois começou a mudar aos poucos. Felipe passou a perguntar se ela estava bem. Se preocupava quando ela fazia muito esforço. Deixava frutas frescas na cozinha sabendo que Melissa gostava. Pequenas atitudes que mostravam sentimentos que ele não conseguia dizer em palavras. Melissa também sentia algo diferente. Depois de tanto tempo sendo ignorada por Leandro, ela estranhava ser cuidada. Mas o medo ainda existia. Ela carregava no coração a lembrança de alguém que prometeu ficar e foi embora. Certa tarde, enquanto organizava algumas coisas antigas da casa, Melissa encontrou uma pequena caixa guardada. Ela não queria invadir a vida de Felipe, mas antes que pudesse guardar de volta, percebeu algumas fotos. Nas imagens aparecia Felipe sorrindo de um jeito que ela nunca tinha visto. Ao lado dele estava uma mulher. Naquele momento, Melissa entendeu que aquela era a pessoa ligada ao quarto fechado. Mas antes que pudesse descobrir mais, Felipe apareceu. Pela primeira vez ela viu raiva nos olhos dele. Não era raiva dela. Era dor. Felipe pegou a caixa e pediu apenas que Melissa esquecesse aquilo. Naquela noite, ele ficou horas sozinho na varanda. Melissa sabia que talvez tivesse passado do limite, então foi até ele pedir desculpas. Foi quando Felipe finalmente decidiu contar uma parte da sua história. Ele contou que anos atrás tinha acreditado que teria uma família, tinha feito planos, preparado aquela casa para uma vida completamente diferente. Mas uma perda inesperada destruiu tudo. Depois daquele dia, ele fechou aquele quarto. E junto com ele, fechou também o próprio coração. Melissa ouviu tudo em silêncio. Ela não tentou dizer que entendia a dor dele. Não tentou apagar o sofrimento. Apenas ficou ali. E talvez fosse exatamente disso que Felipe precisava. Alguém que não tentasse consertar seu passado.
apenas alguém disposto a permanecer. A partir daquela conversa, alguma coisa mudou entre eles. Felipe começou a sorrir mais. A fazenda começou a ganhar vida novamente. E pela primeira vez em muito tempo, ele imaginou que talvez ainda pudesse existir felicidade depois de tanta dor. Mas enquanto Melissa começava a encontrar paz naquele lugar, uma pessoa do passado estava prestes a voltar. Leandro, o homem que abandonou, começou a ouvir comentários de que ela estava vivendo na fazenda, de um homem rico, e aquilo despertou nele um interesse que não tinha nada a ver com arrependimento. Leandro não voltou porque sentiu falta dela. Ele voltou porque descobriu que Melissa agora estava perto de uma fortuna. E sua chegada colocaria em risco tudo que ela e Felipe estavam começando a construir. A chegada de Leandro na fazenda mudou o clima daquele lugar. Por semanas, Melissa tinha sentido uma paz que achava que nunca mais teria. Mas quando viu aquele rosto novamente parado diante dela, todas as lembranças voltaram de uma vez. O homem que tinha desaparecido, quando ela mais precisou agora, estava ali, com um sorriso calmo, com palavras bonitas, como se nada tivesse acontecido. Leandro pediu para conversar sozinho com Melissa. Ele disse que tinha cometido um erro, que ficou assustado quando descobriu sobre a gravidez, que precisava de uma segunda chance para provar que poderia ser diferente. Por alguns segundos, Melissa ficou em silêncio, não porque acreditava totalmente nele, mas porque existia uma criança envolvida. Ela sempre imaginou como seria quando seu filho perguntasse sobre o próprio pai. E Leandro sabia exatamente usar aquela dúvida a seu favor. Ele começou a dizer que uma criança precisava crescer perto da verdadeira família, que Felipe nunca poderia ocupar um lugar que não era dele. Aquelas palavras machucaram Melissa. Felipe percebeu de longe a mudança no olhar dela, mas decidiu não interferir. Ele sabia que aquela escolha precisava ser dela. Nos dias seguintes, Leandro continuou aparecendo, sempre trazendo pequenos presentes, sempre dizendo aquilo que Melissa queria ter ouvido meses atrás. Mas quando estava longe dela, o verdadeiro Leandro começava a aparecer. Ele fazia perguntas aos funcionários. Queria saber o tamanho da fazenda, quanto Felipe tinha, quem ficaria com tudo no futuro. Uma antiga funcionária começou a desconfiar daquela curiosidade. Enquanto todos enxergavam um homem tentando recuperar sua família, ela via algo diferente. Ela via interesse. Certa tarde, Leandro encontrou Felipe sozinho. Pela primeira vez deixou cair a máscara. Disse que Felipe estava se iludindo, que Melissa nunca ficaria com ele porque carregava um filho de outro homem. Felipe ouviu em silêncio. Aquelas palavras atingiram exatamente onde ele mais sentia medo. O medo de amar alguém novamente e perder. Durante aquela noite, Melissa percebeu Felipe distante. Ele voltou a ficar calado. Voltou a carregar aquela tristeza antiga no olhar. Ela sabia que alguma coisa tinha acontecido. Mas Felipe não contou. Ele começou a acreditar que talvez estivesse atrapalhando Melissa de formar a família que ela merecia. Então decidiu se afastar aos poucos. Melissa sentiu. Sentiu quando ele deixou de esperá-la para caminhar pela fazenda. Quando parou de conversar como antes. Quando voltou a ser o homem fechado que ela conheceu naquela primeira noite de chuva. E isso doeu mais do que ela imaginava. Enquanto isso, Leandro achava que seu plano estava funcionando. Mas ele acabou cometendo um erro. Em uma conversa escondida, revelou suas verdadeiras intenções. Ele disse que se Melissa conseguisse conquistar Felipe, poderia garantir uma vida confortável para todos, e que uma parte daquela fortuna também deveria pertencer ao filho dele. Só que Leandro não percebeu que alguém estava ouvindo, a mesma funcionária que desconfiava dele desde o início. Agora ela sabia que Melissa precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. Depois daquela conversa que ouviu escondida, Dona Teresa ficou sem saber o que fazer. Durante muitos anos trabalhando naquela fazenda, ela aprendeu a reconhecer quando alguém chegava com boas intenções. E alguma coisa no olhar de Leandro nunca tinha convencido ela. Na manhã seguinte, encontrou Melissa sozinha no jardim. Melissa ainda estava confusa. Uma parte dela queria acreditar que Leandro realmente poderia ter mudado. Mas outra parte lembrava de cada noite difícil que enfrentou quando ele decidiu ir embora. Dona Teresa então decidiu contar tudo. Revelou que tinha escutado Leandro falando sobre a fortuna de Felipe, sobre a fazenda, sobre o dinheiro que poderia conseguir usando a situação da gravidez. Melissa ficou sem reação.
Ela não queria acreditar que alguém seria capaz de brincar com sentimentos daquele jeito, principalmente envolvendo o próprio filho. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, Leandro apareceu. Ele percebeu que Melissa estava diferente e, quando viu Dona Teresa ao lado dela, entendeu que seu segredo tinha sido descoberto. Pela primeira vez, aquele sorriso calmo desapareceu. Leandro tentou dizer que tudo era mentira. Tentou convencer Melissa que todos naquela fazenda queriam separar os dois, mas dessa vez ela não era mais a mesma mulher que chegou perdida naquela noite de chuva. Ela tinha aprendido seu próprio valor. Melissa olhou para Leandro e percebeu uma coisa. O homem que estava diante dela não tinha voltado por amor. Ele voltou porque viu uma oportunidade. Enquanto isso, Felipe viu a discussão de longe e se aproximou. Leandro tentou atingir ele mais uma vez. Disse que Felipe estava criando sonhos com uma família que nunca seria dele. Mas dessa vez as palavras não tiveram o mesmo efeito. Felipe olhou para Melissa e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo do passado. Ele entendeu que amar alguém também era correr riscos. Melissa então tomou sua decisão. Ela disse para Leandro que jamais impediria o filho de saber quem era o pai, mas que uma família verdadeira não era formada apenas por sangue. Era formada por cuidado, por presença, por amor. Leandro saiu daquela fazenda furioso. Ele tinha perdido o controle que achava que ainda tinha sobre Melissa. Os dias passaram, e depois de toda aquela tempestade, a fazenda voltou a ficar tranquila. Mas agora algo era diferente. Felipe não escondia mais o que sentia. Ele começou a acompanhar Melissa nas consultas. Preparava tudo para a chegada do bebê. E aquele quarto que antes guardava apenas lembranças tristes começou a ganhar uma nova história. Até que uma noite, Melissa começou a sentir as primeiras dores. O bebê estava chegando. E no momento em que ela mais precisou de alguém ao seu lado, era Felipe segurando sua mão. Naquela noite, todo o medo que Melissa carregava desapareceu quando olhou para o lado e viu Felipe segurando sua mão. Ele não precisava estar ali. Não era uma obrigação, mas escolheu ficar. Durante todo o caminho até o nascimento do bebê, Felipe repetia que ela não estava sozinha. E aquelas palavras significavam muito para uma mulher que um dia caminhou pela chuva acreditando que não tinha mais ninguém. Horas depois, o choro do bebê preencheu aquele quarto. Por alguns segundos o mundo pareceu parar. Melissa segurou o filho nos braços sem conseguir conter as lágrimas. Ela lembrava da estrada vazia, da mala pequena, da dor de ter sido abandonada, e agora estava cercada pelo cuidado que nunca imaginou receber. Felipe ficou parado olhando aquela cena. Por anos ele achou que aquela casa nunca mais teria alegria. Achou que depois de perder tanto, seu destino seria viver sozinho entre as paredes daquela fazenda. Mas então Melissa apareceu e trouxe vida novamente para um lugar cheio de lembranças. Os meses passaram. A fazenda já não era mais silenciosa como antes. Agora existiam risadas, brinquedos espalhados, planos para o futuro. Felipe amava aquele menino como se fosse seu próprio filho. E Melissa finalmente entendeu que família não era apenas quem chegava nos momentos fáceis. Era quem permanecia quando tudo parecia perdido. Um dia, enquanto caminhavam pelo jardim, Felipe levou Melissa até aquele antigo quarto que ficou fechado por tantos anos. Mas dessa vez ele não entrou com tristeza. Entrou pronto para deixar o passado descansar. As lembranças antigas continuariam fazendo parte da história dele, mas não seriam mais uma prisão, porque uma nova história tinha começado. Algum tempo depois, naquele mesmo jardim onde tantas conversas aconteceram, Felipe fez uma promessa para Melissa. Não prometeu uma vida perfeita. Não prometeu que nunca existiriam dificuldades. Prometeu apenas estar ao lado dela em todas elas. E para Melissa, aquilo era tudo o que ela sempre procurou. A jovem que chegou naquela fazenda sem esperança acabou encontrando muito mais que um abrigo. Encontrou amor. Encontrou um lar. E principalmente encontrou alguém que escolheu ficar. Leandro achava que conhecia Melissa. Acreditava que aquela mulher abandonada, que um dia implorou por uma chance, ainda seria fácil de manipular. Quando descobriu que ela estava vivendo na fazenda de Felipe, viu uma oportunidade. Pensou que poderia usar a própria mulher que abandonou para si, aproximar de uma vida de riqueza e conforto. Mas o que Leandro nunca imaginou era que, enquanto ele fazia planos pensando em dinheiro, algo verdadeiro estava acontecendo naquela casa. Melissa e Felipe
Não se aproximaram por interesse. Os dois se encontraram porque carregavam dores parecidas. Felipe tinha tudo o que muitos sonhavam ter, mas vivia sozinho. Melissa não tinha quase nada, mas carregava dentro dela uma força que ele admirava. Ela nunca olhou para as terras, para a casa ou para a fortuna dele, porque o sonho de Melissa nunca foi encontrar um homem rico. Era encontrar um homem que ficasse. Alguém que segurasse sua mão quando o mundo inteiro soltasse. E foi isso que Felipe deu a ela. E sem perceber, Melissa também deu a Felipe aquilo que o dinheiro nunca conseguiu comprar. Uma família novamente.